É isso aí. A Jana vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Capítulo 82. Quando assumas um compromisso, honra-o com a tua presença. Antes de aceitares qualquer incumbência, medita a respeito, a fim de que não te situes numa posição desagradável. Sucedendo algum impedimento à tua comparência ou desincumbência da tarefa, comunica-o com antecipação, de modo a não prejudicares quem te aguarda ou aquele que confia na tua palavra. Sejam de pequena monta ou alta responsabilidade, desincumbe-te de todos os deveres que assumires. Esse capítulo é um puxão de orelha para todos nós, com certeza. Né? Quem esperasse, de repente, umas palavras mais amigáveis, mais suaves, não. Vem puxar nossa orelha mais do que nunca. Por que isso? A máxima que nós falamos, não desejar ao outro o que nós não gostaríamos que fizessem conosco, nessa situação é mais do que importante, mais do que como guia. Quando alguém assume um compromisso, existe uma outra parte que aguarda, uma outra parte que prepara, uma outra parte que está justamente nessa expectativa. E quando nós simplesmente desistimos, não avisamos ou não cumprimos com aquilo que devíamos fazer, existe um prejuízo da outra parte. E se nós pensarmos em relação à questão espírita, aqui na casa, principalmente, cada um de nós tem um trabalho, cada um de nós tem uma função e cada um de nós, todos nós somos preparados diariamente pela espiritualidade para este trabalho. E ao assumirmos esse trabalho, automaticamente estamos dizendo, conte comigo, eu estou aqui para isso. Muitas vezes nós não temos nem sequer noção de todo o trabalho que é feito, todo o esforço que é exercido para que possamos aqui estar com todo o preparo para exercer o melhor. E esse mesmo preparo, esse mesmo esforço, esse mesmo aprendizado, nós também levamos para o nosso lugar de trabalho físico daqui da Terra. E, às vezes, a paz que aqui adquirimos, ou até mesmo instruções que aqui nós temos, levamos para lá para melhorar também o outro cenário. Portanto, quando faltamos ao trabalho, é toda uma mobilização, é todo um distúrbio realmente que causa. E temos que estar atentos a isso. Como nós gostaríamos que o outro cumprisse com a sua palavra conosco, também devemos cumprir a nossa palavra com o próximo. Uma boa palestra a todos. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos acolhe nesta noite, onde é que viemos, Senhor, para sentir a sua presença e a paz dentro de nós. Pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, nossa mentora, que com o seu carinho, a sua alegria, envolva e inspire o Milton Menezes, amigo querido da nossa casa, nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, boa noite. Fraco, né? O pessoal não aprende, né? O tema hoje é o que? Injúria e violências, né? Preparem-se. Boa noite. Nossa, até que enfim, né? Nossa, já está ficando injuriado aqui. Bom, boa noite a todos. Para mim é sempre uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês, dividindo esses momentos de reflexão, momentos de aprendizado, de troca, né? E é bom que eu tenho ficado bastante feliz, que eu tenho vindo bastante aqui agora, né? Então, para a gente que fala em muitos lugares, né? Hoje um pouco menos do que eu já falei, quer dizer, eu continuo falando muito, mas em menos lugares, entendeu? Né? Mas, tem alguns lugares que a gente se sente especialmente amparado para falar, né?
E aqui é um deles, né? Aqui é um daqueles lugares que a gente, quando fala, num dado momento, a gente faz a pergunta assim, cadê meu pé? Né? Eu nem sinto mais meu pé, né? Eu não sei onde que eu estou. Né? Então aqui é um desses lugares que a gente conhece desde o início, né? Para aqueles que não conhecem, isso aqui era um sexto disso aqui, desse tamanho, né? A gente começou a fazer palestra aqui há muitos anos atrás. Isso é ruim que denuncia idade também, né? Mas tudo bem. Sou jovem, fez até uma tatuagem aqui agora. Nós vamos estar falando hoje, refletindo sobre um tema do Evangelho, que está num dos capítulos daquele trecho onde Kardec coloca, lista em alguns desses capítulos do Evangelho, as chamadas bem-aventuranças. Tá? Então, as bem-aventuranças são passagens de Jesus, onde Jesus fala, dá um código de conduta daquilo que seria ideal de nós observarmos para um processo de desenvolvimento espiritual, para um processo de espiritualização, de desenvolvimento nosso como pessoa, como espírito, enfim. E no Sermão da Montanha, onde ele fala sobre as bem-aventuranças, Kardec vai pegar os comentários dos espíritos sobre algumas dessas bem-aventuranças. E como um código que Jesus propõe, é algo que nós poderíamos e deveríamos estar observando na nossa vida para que a nossa vida pudesse ser melhor e pudesse ter então nós pudéssemos alcançar esse tipo de desenvolvimento. Então, bem-aventurados os aflitos, é um desses capítulos, né? Ou seja, quando ele fala da importância e do papel do sofrimento, de um modo geral, na nossa vida, como fazendo parte desse processo de crescimento espiritual. Bem-aventurados os pobres de espíritos, que têm puro coração, os simples, os misericordiosos. Então, nesse capítulo em particular, que nós vamos abordar hoje, as chamadas bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E nesse capítulo, o primeiro item desse capítulo do Evangelho, Kardec dá o título de Injúrias e Violências, onde ele vai falar sobre esse efeito, essa observação, isso na época de Kardec, porque hoje a gente não tem mais esse problema. Mas como a gente vai estudar, então a gente está estudando assim, fazendo um estudo, né, mais erudito, a gente vai estudar, porque hoje a gente não sabe mais o que é isso, né? A gente na época de Kardec, tem gente que fala assim, não, mas na época de Kardec, né, 1800 e pouco, o que a gente tem que estudar isso, né? Mas vamos estudar essa parte lá de 200 anos atrás, para a gente poder entender como é que era naquela época, porque hoje a gente não tem mais esse tipo de problema, não é isso? Não, né? Não. A gente estava conversando aqui antes de começar, né? Falei assim, tema bom esse, né? Cheio de exemplo. Falei, ótimo, está cheio de exemplo. Então, vejam bem, quando a gente coloca as bem-aventuranças como um código, a grande dificuldade, quando a gente começa a estudar esses itens do Evangelho, principalmente, do Livro dos Espíritos, mas esse em particular, é que como um código, parece uma coisa que pela nossa razão, pela nossa inteligência, relativamente simples da gente poder de atender e de cumprir. Né? Então, bem-aventurados os aflitos, quer dizer, então é só a gente sofrer em silêncio, resignado. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, quanto mais simples a gente for, melhor vai ser a nossa conduta. Os misericordiosos é só então a gente perdoar e ser perdoado. Né? Os brandos e pacíficos é só então a gente não ter raiva, não ser agressivo e viver em paz e serenidade. Então, é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Né? Vamos ser mansos e pacíficos, é só a gente trazer a mansuetude e a pacificidade. Temos da paz, né? Paz e amor, e com isso a gente vai mudar o mundo. Boa noite. Obrigado. 5 minutos. Vou ter que dar um embromation aqui, um releixo. Por que é tão simples? Porque na nossa inteligência, né, eu costumo dizer que da boca para cima nós sabemos tudo, né? Da boca para cima, a gente entende, raciocina, correlaciona a filosofia, o espiritismo, a psicologia, fazemos tratados, e inclusive da boca para cima, porque inclusive a gente é capaz de falar sobre isso, né? É só ser manso, é só pacífico, é só então a gente fazer isso, aquilo. O problema é da boca para baixo. Quando a gente tem que então sentir aquilo que a gente já entendeu como sendo razoável. E aí todos nós esbarramos numa grande dificuldade. Nós ainda não conseguimos vivenciar aquilo que nós já entendemos como sendo ideal e importante para a nossa vida. E vejam, é uma questão então de burrice, falta de inteligência, para ser mais delicado, é uma questão de falta de inteligência.
É assim, o pessoal que não está acostumado comigo. Quando eu faço uma pergunta, vocês já viram que eu falo rápido, né? Quando eu faço uma pergunta e espero um pouco é para vocês responderem, tá bom? Senão eu mesmo respondo. É uma questão de falta de inteligência? Não. É o quê? Teimosia? Mais ou menos. O que faz com que a gente não consiga colocar na prática do nosso dia a dia coisas, conceitos, princípios, propósitos que nós já colocamos quando são ideias na nossa vida? Ou seja, eu tenho uma palestra que qualquer dia eu vou fazer essa palestra aqui, que é o título dela é Já sei, quero, mas não consigo. Né? Boa, né? Já sei, quero, mas não consigo. Eu já sei, eu quero, mas quando eu vou lá, repito. Eu tenho que ser brando e pacífico, manso, mas quando eu vejo, eu estou lá falando de uma forma agressiva, estou sendo ríspido, estou sendo grosseiro, estou sendo impaciente. Ou seja, apesar de nós entendermos da necessidade de desenvolver isso na nossa vida, temos situações em que há uma resposta automática, um automatismo nessa nossa reação, que às vezes bypassa a nossa razão, ao ponto de depois de reagir, a gente fala assim, nossa, o que foi que eu fiz? Olha só, lá eu de novo. Isso quando a gente tem noção. Porque alguns de nós está tão inconsciente dessas reações que sequer se dá conta de que foi, por exemplo, agressivo numa fala, de que foi impaciente numa colocação, ou com uma pessoa da família. Não se percebe. E quando o outro fala assim, nossa, mas você está muito impaciente. Eu, impaciente? Que isso? Não mais hoje, quarta-feira, que eu vou lá na Seja. Nossa, hoje aí todo mundo fica... Né? A gente não se dá conta de como a gente acaba repetindo na nossa reação, no nosso comportamento, aquilo que a gente, inclusive, já entendeu e às vezes sobe aqui na tribuna e fala, olha, não façam isso, meus irmãos. Né? Eu costumo dizer que a grande vantagem de ser um orador espírita é que o primeiro ouvido que ouve é o meu. E eu só falo dessas coisas, quer dizer, deve ter alguma necessidade, né? Claro, uma necessidade de esclarecer vocês, porque, né, assim, né? Porque não é uma questão de quem tem ou quem não tem, em termos de dificuldade, é qual que a gente tem. Todos nós, de alguma forma, em algum momento, nos deparamos com essa incoerência de uma reação que nós pretendíamos já ter diferente. É preciso começar a entender, principalmente quando a gente fala da questão da injúria e da violência, e aí hoje a gente falava sobre isso, antes de começar, porque a gente olha ao nosso redor hoje, a nossa sociedade, no nosso país, mas não no nosso país, né? Hoje nós estamos numa crise que evidencia no mundo essa questão da violência, onde nós observamos, e parece a princípio, numa primeira passada de olhos, que a coisa parece que está piorando, não é verdade? A gente fica sempre com aquela sensação assim, nossa, mas está muito pior. Será que está pior? Não está pior. Por que não está pior? Eu já tenho consciência, né? Quantos de nós? Um montinho. Né? Um montinho. Nós temos ainda uma inconsciência muito grande sobre essa realidade. A verdade é essa. E por isso que nós estamos lidando com essa situação na sociedade. Pela nossa inconsciência ainda em relação àquilo que realmente é importante na nossa vida. Aquilo que é realmente importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Para o sentido da nossa vida. Foi feita uma pesquisa na década de 90, no final da década de 90 e início da década de 2000. Durou 3 anos essa pesquisa. Ela foi feita nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Com quase 5 mil pessoas de vários tipos de classe social, enfim. Uma das perguntas da pesquisa falava sobre a pessoa, o entrevistado, sobre o que ele pensava sobre o sentido da vida. Então a pergunta era, quantas vezes ao longo da vida você pensou sobre o sentido da vida? Quantas vezes? Não vou fazer uma enquete aqui para não constranger vocês, né? O resultado da pesquisa foi bem surpreendente. 80% das pessoas entrevistadas, 80, qualquer coisa, por cento das pessoas, disseram que em nenhum momento da sua vida tinham pensado sobre o sentido da vida. Dos 20% restantes, 17% disseram que em algum momento tinham se perguntado sobre o sentido da vida.
Que sentido tem isso? Que sentido tem esse sofrimento? Que sentido tem isso? Em algum momento tinham pensado nisso. Apenas 3% relataram que essa era a principal questão sobre que movia a sua vida. Qual o sentido disso tudo? 3%. Se nós olharmos à nossa volta, esse número, essa estatística, ela é bem razoável para aquilo que a gente observa. A maioria das pessoas transita na vida, sobrevivendo à vida, mas não se preocupando o que realmente move o viver, não o sobreviver. A maioria de nós está procurando funcionar na vida para sobreviver e não para dar um sentido, algum tipo de motivo, de propósito que seja diferenciado na nossa vida. Isso vem fazendo com que a gente vá disputando ou procurando obter coisas que, mesmo sendo compreensíveis e porque atendem a necessidades nossas, atendem às necessidades de uma forma que desorganiza o sistema. Não só o sistema social, mas o sistema humano. Porque nós começamos então a buscar de todas as formas atender às nossas necessidades, em detrimento inclusive da necessidade do outro. E essa é uma questão importante de nós entendermos por que então, numa visão espírita de homem, nós temos essa tendência até hoje. Em 2000, eu tive uma grande oportunidade da minha vida de conhecer o Grof, Stanislav Grof. É um naturalizado americano, da antiga Tchecoslováquia, um dos principais, talvez o principal autor da psicologia transpessoal. Um homem brilhante, um homem daquele que vale a pena conhecer na vida, um homem do bem, sim, enfim. E eu tive várias reuniões com ele. Eu estava fazendo um trabalho de mestrado que tinha a ver baseado na psicologia transpessoal, e eu, conversando com ele, eu falei assim, mas Grof, você fala sobre a questão da transformação moral, eu estava falando sobre a crise da sociedade. E eu falei, se você fala da transformação, de valores, etc. Mas, de um modo geral, o que você acha que falta? Qual é o grande problema da gente não resolver os nossos problemas? E ele falou assim, Milton, nós temos hoje os recursos financeiros e intelectuais para resolver todos os problemas da humanidade. Se você parar para pensar, nós temos recursos intelectuais para, por exemplo, tratar a questão da fome, a questão da seca, a questão, enfim, das diferenças sociais. Nós temos conhecimento suficiente para poder dar um tratamento a isso. Temos recursos financeiros que poderiam ser melhor distribuídos e direcionados para essas soluções. Então, por que a gente não faz? Pela questão do nosso individualismo. É uma questão de valores espirituais. O nosso grande problema não é a falta de conhecimento ou a falta de recurso. É porque nós não temos valores espirituais que colocam essa condição do outro, a necessidade do outro, esse entendimento do sistema social, do sistema da humanidade, como algo que nós temos uma corresponsabilidade. Principalmente no lado ocidental, né, do planeta, nós estamos muito marcados por esse individualismo. Individualismo, né? Toda vez que a gente tem um ismo, espiritismo, a gente está falando de uma ideologia, né, de um conjunto de ideias que tem no radical a sua parte principal. Né? Então, o espiritismo é uma ideologia que tem uma visão do espírito, de realidade espiritual específica. O individualismo, ele tem a ver com uma ideologia que coloca o indivíduo no centro da lógica da vida. Então, como é que é aquela história? Farinha pouca, meu primo primeiro. Isso também denuncia idade, viu, gente? Pessoal novo, ninguém sabe dessa coisa, não, mas denuncia idade, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O que quer dizer isso? A visão e a necessidade de desenvolver um valor individualista, ela foi importante, principalmente a partir do século XVI, XVII. Por quê? Era uma busca de você identificar ou valorizar o indivíduo perante uma sociedade, ou seja, destacar o direito individual. O direito a voto, o direito por exemplo, a ter uma assistência social, o direito à saúde, à educação, como direitos inalienáveis do indivíduo, da pessoa. O direito de escolher os seus representantes, quer dizer, então todos os movimentos revolucionários de resgate ou dessa confirmação do indivíduo, eles tiveram o seu valor inegável, para a gente poder também ser diferenciado daquele bolo social que era um todo que a gente ficava indiferenciado. Então, eles foram muito importantes no processo de desenvolvimento da sociedade e no nosso desenvolvimento espiritual. Mas ele vai para um extremo onde o individualismo passa a ser uma apologia do indivíduo em relação ou em detrimento da sociedade. Então, isso provoca o quê? Se então eu, como indivíduo, sou a parte mais importante, então é primeiro a minha necessidade. Em segundo, a minha necessidade.
Em terceiro, a minha necessidade. E em quarto, a da minha família. Que aí a gente estende um pouco para a família ou para os nossos pares, e aí, então a gente também vai buscar o atendimento da necessidade daqueles mais próximos. E isso é um reflexo, não é por conta de um movimento social. A visão espírita de um homem nos ajuda a entender isso. Por que desse movimento? Vamos entender. Vamos entender por que eu não consigo tirar esse negócio aqui toda vez. Nós podemos entender isso. Opa! Bonito. Nossa. Nós podemos passar a entender isso numa visão espírita de um homem. Porque quando o Espiritismo fala na visão que ele tem do homem e nos coloca na condição de termos a dimensão do corpo físico, isso aqui é um ser humano, tá? Isso aqui é um ser humano. E tem que ter chão, né? Tem que ter chão, né? O pessoal já sabe. A visão espírita de um homem que coloca a nossa dimensão como uma dimensão física, que nós temos também uma dimensão que seria o nosso espírito. Mas principalmente na visão espírita, nós além do corpo e além dessa dimensão espiritual, da essência espiritual, nós temos uma outra dimensão intermediária, semimaterial, etérea, plástica, etc., que é o perispírito. É o conceito de perispírito que nos ajuda a entender essas questões que hoje nos deparamos em relação à violência, em relação a esse tipo de desigualdade que a gente, apesar de entender, ainda repetimos no nosso dia a dia e que provocam essas diversas diferenças. Porque nessa visão espírita de homem, quando então nós entendemos que o perispírito faz essa ligação entre a dimensão do espírito e a dimensão do corpo, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós fazemos, as nossas ações, as nossas reações, os nossos pensamentos, tudo isso está sendo permeado pelo perispírito o tempo todo. Ok? Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a forma como nós reagimos, as ações que nós sofremos, elas ficam permeadas pelo ser como um todo. De tal forma que quando a gente, então, desencarna, a gente morre, e a gente perde o corpo, morre entre aspas, a gente perde o corpo, o que acontece com a gente? A gente só perde o corpo. O que muda na gente? Nada. Tem gente que fica esperando que a gente vai desencarnar, né? Que a gente sai do corpo, vestes amarronzadas, meio atordoado, aí é recolhido por aquela pleiade de espíritos, né? Que leva a gente para o aeróbus e vai para nosso lar, não é isso? Mais ou menos. A gente lê isso e fica achando que funciona assim. Mas na hora que a gente desencarna, a gente continua sendo gente como a gente. Ou seja, aquilo tudo que a gente vivencia muito fortemente naquela encarnação, daquela personalidade, continua ainda muito forte, porque nós somos espíritos em processo de desenvolvimento. O processo reencarnatório, ele favorece exatamente para que a cada experiência, a partir de cada nova vida, em novos contextos, a gente vai adquirindo nova compreensão sobre quem nós somos, sobre o mundo, sobre o que é importante. Então é isso que a gente vem fazendo. Ao longo das nossas encarnações, a gente vai vindo desde uma origem muito mais ligada à nossa natureza material, a gente vai ver ao longo do nosso processo de desenvolvimento buscando o objetivo da nossa evolução, que qual é? Gente, nós estamos procurando um negócio que ninguém sabe o que é. Isso é grave. Isso é grave. O objetivo do desenvolvimento espiritual, então, é o quê? Perfeição, o que é isso? Iluminação, o que é isso? Hã? Ser feliz. Eu gostei mais dessa, né? O que é isso? Perceba assim, uma das grandes dificuldades que nós temos, falando de perfeição, iluminação, é claro que a gente entende mais ou menos isso, mas, de fato, o que nós estamos buscando se desde a origem nós venhamos muito marcados pela nossa natureza material, a gente vem reencarnando ao longo de várias experiências para poder ter a consciência plena da nossa natureza espiritual. O grande problema é esse, que nós não nos conhecemos de fato. Nós não temos uma noção exata de quem nós somos. Nós transitamos no corpo, ainda não nos dando conta de que nós somos espíritos. Quantas pessoas no mundo acreditam na reencarnação? Quantas pessoas têm uma visão espírita de homem? Uma minoria.
Isso não quer dizer que a gente então é a salvação e que os pobres, porque tem um espírito que fala assim, porque nós os espíritas, aí o resto lá, né, mulambada lá que não entende nada, porque nós os espíritas, então a gente faz aquela cara de espírita, né? Para que o sujeito está falando assim, está falando uma visão, sei lá, evangélica, aí a gente olha para aquele olhar de condescendência, né, com aquele sorriso assim. Quer dizer, eu não vou gastar o meu argumento, porque ele não vai entender, né? Não, um dia você vai chegar lá. Aí a gente não fala isso, né? Mas fica lá olhando assim para ele, como que diz, não, um dia você vai entender isso, meu filho. Não é nada disso. Um dia você vai entender o que é a reencarnação. Porque a gente fica com essa visão de que nós temos uma compreensão mais ampla que ajuda a entender esses aspectos. Quando a gente então reencarna, a gente vai reencarnando para quê? Para ser feliz, para alcançar a consciência da nossa natureza espiritual. Natureza espiritual que já está potencialmente dentro de nós. Porque é essa dimensão aqui que traz potencialmente todos esses recursos. É quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos aos Espíritos, onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência, dizem os Espíritos. A consciência não é nessa consciência aqui de vigília, não. Ó. Essa consciência aqui, que a gente chama consciência de vigília, é os que estão acordados, né? Os que estão dormindo já estão no outro nível de consciência, né? Estão no outro, já estão... Né? Não tem ninguém dormindo não, gente, é só brincadeira. Não é nesse nível de consciência, não. É no nível de consciência da alma, no nível de consciência do espírito. É aqui que estão as leis divinas, aqui que estão as leis divinas, aqui que estão as leis da natureza. Ou seja, então no fundo, nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é bom, o que traz a felicidade e o que não. Fundamentais. Então nós temos valores secundários e temos valores fundamentais. Valores secundários são aqueles valores para o ego, para a necessidade do corpo físico, para a nossa sobrevivência. Né? Então, coisas que têm valor, que são valores secundários para o nosso ego. É o quê? Por exemplo, é isso mesmo, né? Valores secundários para o ego. Aqui ninguém come, né? Ninguém bebe, ninguém transa, ninguém faz nada, né? Valores secundários para o ego, para a dimensão material, atendem às necessidades materiais. E são válidas. Nós estamos encarnados, nós precisamos atender às necessidades materiais. Se nós pensarmos nisso, então nós temos valores que nós buscamos que são compatíveis para atender às necessidades no nível do corpo, no nível da matéria. Então nós buscamos isso até hoje. Se nós pensarmos na origem dos tempos, na origem do nosso processo, por exemplo, aqui na Terra, nós vamos ver que naquele momento as nossas necessidades são muito mais básicas. Quando a gente é aquele macacóide peludo que fica com o tacape lá, né, com aquele monte de grupo, o que era importante para a gente? Para a gente não, que aqui o pessoal já veio já numa outra época, né? O pessoal já... Né? O que era importante naquela época para aquele pessoal? Sobreviver. Então precisava de quê? Comer, beber, se abrigar. Então, ou seja, necessidades básicas. É por isso que nesse momento, Joana de Anjos fala isso muito, muito bem, nesse primeiro momento nós somos naturalmente egocêntricos. Nós somos egocêntricos. Ou seja, tendemos a ser egoístas, por quê? Porque se a visão minha é a minha material e eu tenho então fome, eu tenho que comer. Se o outro está com fome, vai querer comer a minha comida, o que é que eu faço? Meto o tacape nele. Eu não fazia isso não. Né? Nem ninguém aqui, mas lá fora o pessoal fazia. Né? Então meto o tacape dele. Por quê? Porque eu estou preocupado com a minha necessidade. A minha visão de mundo é tão concentrada em mim mesmo que eu reajo no mundo para atender a minha necessidade. Vejo que então, quando o outro vai disputar uma coisa que é necessária para mim, para a minha sobrevivência, eu então, quando eu uso aqui a expressão do tacape, o que eu estou fazendo? Isso mesmo, né? Eu estou usando de quê? Violência. Eu estou usando de violência. Eu estou usando um atributo que eu tenho, que é a minha força física, o tacape que eu tenho, para imprimir nele uma ação para garantir a minha sobrevivência. Então vejam que, conforme o tempo a gente vai evoluindo e a gente vai reencarnando, essas coisas, então, quando esse homem, que está lá no Homem das Cavernas, ele está nesse tipo de ação movido por esses valores secundários, quando ele então desencarna,
ele continua com aquela visão de que é isso que é importante na vida. Então, quando ele vai reencarnando, o que ele traz ainda para a forma dele viver? Ainda que essa é a forma dele garantir a forma de sobrevivência. Só que a coisa vai ficando mais complexa. Por quê? Está arriscado ele ser mais forte que eu, aí quando eu faço assim com a capa, ele fala assim, aí eu falo, opa, peraí, não, pode ficar com a comida. Eu começo então a desenvolver o medo, porque diante de uma agressividade eu me sinto fraco, e ele é forte, então ele é mais, eu sou menos, ele é mais importante, eu sou inferior. O orgulho está aí. A raiz do orgulho está aí. Eu começar a achar que eu, comparando com o outro, eu sou melhor e o outro é pior. Ou eu tenho que fazer de tudo para ser melhor, porque com isso, isso é melhor, isso é bom, isso me garante uma sobrevivência melhor, um atendimento melhor das minhas necessidades. Então eu vou usar tudo que eu tiver que pode me diferenciar em relação ao outro, porque isso me dá uma sensação de superioridade. Conforme a coisa vai ficando mais complexa, não é só a questão da comida, mas é a questão do domínio das pessoas, do domínio das ideias, o domínio das populações, o domínio dos povos, o domínio da riqueza. E por aí vai. Enquanto nós, ao longo das nossas reencarnações, a gente vai mantendo esse sistema de valores relacionados a uma visão materialista, onde a dimensão da matéria é mais importante, nós vamos estar disputando como a gente disputa até hoje. Porque hoje mudaram-se as regras, mudaram-se as formas de competição, mas nós continuamos procurando sobreviver para ter o maior atendimento das nossas necessidades materiais. Isso está errado, Milton? Não, nós estamos encarnados. Mas o problema é que a gente, sem ter uma perspectiva espiritual, a gente passa a buscar isso de uma tal forma, e se tiver qualquer tipo de impedimento, nós vamos usar o que tivermos em mãos para conseguir mais. Para conseguir mais. E aí, se for necessário, a gente usa aquilo que a gente vem usando há muitos séculos, ao longo de muitas vidas. O quê? A força. Qualquer tipo de força. Porque a violência aqui não é uma violência só física, de eu ir lá e agredir ele. Eu falei ele que ele é mais fraquinho, esse aqui é mais fortinho, né? Então, eu não sou bobo, né? Vai, o cara luta karatê, eu estou ferrado, né? Não é da questão da agressão física, mas é qualquer tipo de uso de um atributo que tem mais poder e que impõe ao outro um tipo de diferenciação, um tipo de coação, um tipo de humilhação, um tipo de constrangimento. E aí nós temos, então, um inúmero arsenal de itens de violência. A violência física, mas temos violências morais, violências emocionais, que são muito mais, até às vezes mais destrutivas do que a física. Então, se antes a gente puxava a espada e partia para cima, não, aqui o pessoal não, que aqui é uma casa abençoada pelo Senhor, então aqui o pessoal não fazia isso, né? O pessoal lá fora estava cheio, né? Então a gente puxava a espada e a gente resolvia o quê? Usando essa agressividade, era porque a gente era mau? Era porque a gente era mau? Não. Até porque era uma questão muitas vezes de sobrevivência, porque se eu não fizesse, faziam comigo, né? Era uma questão muitas vezes de sobreviver. Era isso, eu acreditava que isso que era importante, então eu ia lá e derrotava o sujeito, matava a família toda dele, ficava com as terras dele. E era assim que funcionava. É fácil para quem fez, é ruim para quem sofreu, né? E aí então a reencarnação vem colocando a gente, ora num estado, ora no outro, não é para punir a gente porque a gente matou um monte de gente. Essa é uma visão simplista sobre a lei de causa e efeito em relação à violência. Então, se eu provoquei a violência, não é hoje nós estamos aqui sujeitos a essa violência toda. Isso é uma visão simplista da lei de causa e efeito. Mas enquanto eu mantenho a minha estrutura de valores relacionando de que quem tem mais, quem tem força é melhor, quem não tem é fraco, é inferior, eu estou mantendo esse sistema como está hoje. Então, mesmo que a gente esteja em posições, às vezes, mais vulneráveis, mais sujeitas à violência, o que nós estamos sendo convidados hoje na sociedade de um modo como um todo, é de começar a aprender quais são os valores que realmente vão nortear as nossas relações, e não é dessa competição de medida que nós temos. A gente começa a perceber, então, que quando eu uso de algum tipo de violência para, por exemplo, invadir um país, mato o seu presidente achando que tem arma química, eu não posso imaginar que isso não vai gerar um desequilíbrio que vai resultar em algum tipo de ação no meu país. Nós estamos vivendo isso hoje, já algumas décadas. Ou seja, a questão da violência vem de forma, nós termos ainda, apesar de termos esses valores fundamentais na nossa essência, nós ainda estamos transitando, buscando os valores secundários, que atendem apenas à dimensão material. Então é claro que ao longo dessas encarnações, esse sujeito lá, quando ele era um guerreiro medieval, tinha lá aquela espada que chamava montante.
Tinha lá o seu escudo, tinha capacete, tinha o seu cavalo. O cavalo está lá, tá? Eu não vou desenhar um cavalo, porque o cavalo está lá. Para esse homem, naquele contexto socioeconômico, sociocultural, o que era importante para ele? Ganhar a vitória, ser obedecido, a força. Então, isso é um conjunto de crenças e valores, de crenças e valores, são valores, né? Valores secundários, o poder, ganhar, ser obedecido, porque senão isso fazia com que ele tivesse o quê? Mais prestígio, melhor comida, melhores mulheres, facilidades. Então, ele tinha uma sensação de prazer muito maior do que aquele que tinha que ralar lá plantando batata. Quando ele, então, invadia e conquistava um lugar, o que ele fazia? Recolhe as vacas todas e mata todo o pessoal todo, porque é assim. Eu sou mais forte. Então, esse sujeito desencarna, né? E aí ele vem, então, começando com a vivência, ora ele estando nessa situação de poder, ora ele sofrendo as questões da impotência, ele vai experimentando o que é estar aprendendo sobre as questões do poder. O que é ter poder e exercer, o que é estar submetido a um poder que é desigual. Se nós pararmos para observar, um dos grandes problemas e um dos grandes desafios que nós temos hoje, como espíritos, essa faixa de espíritos, é aprender sobre o poder. O poder que nós temos e o poder que nós não temos. E não é o poder temporal dos nossos dirigentes, não. É o nosso poder diário. A gente tem, então, um familiar difícil, aqui ninguém deve ter, todo mundo tem uma família normal, cheia de problema, né? A gente tem um familiar difícil e fala assim, mas não sei o que eu faço para mudar esse sujeito. O que pode fazer? Nada. Eu queria muito agora não estar inseguro com a situação financeira. O que você pode fazer? Nada. Você pode fazer algumas coisas, mas garantir que haja uma estabilidade financeira, você não tem como. Nós estamos lidando com essa sensação de perceber que quando a gente sofre de impotência, quem que sofre de impotência aqui? Todos, né? Ninguém levantou a mão, ótimo. É só o pessoal lá fora que sofre disso. Quando a gente sofre de impotência, é porque a gente está identificado com a prepotência. Quando a gente sofre da impotência, não poder, isso quer dizer que a gente está sofrendo da prepotência, pré-poder. O que é prepotência? Prepotência não é arrogância, tá? As pessoas fazem a confusão de prepotência com arrogância. Prepotência é o poder que eu gostaria de ter. Fala sério, se eu tivesse poder, seria ótimo, né? Minha família seria feliz, não teria problemas, né? Meus clientes teriam ficado todos bons já, né? Porque, imagina, vamos ficar bom, né? Então, a impotência é a gente perceber um poder que a gente não tem, mas que a gente gostaria de ter. Então, se você parar para observar, muitas vezes essa falta ou essa sensação de não poder faz com que a gente use da violência, qualquer que seja a dimensão dela, para conseguir aquilo que a gente acha que é justo, aquilo que a gente acha que a gente merece, ou aquilo que eu acho que eu preciso ter. E é por isso, então, que a gente vê, de repente, nos hoje grandes escândalos da corrupção, pessoas que, então, estão buscando se apropriar de propinas e não sei o quê, de 300 milhões, 500 milhões. E eu fico pensando assim, gente... Eu atendi um cliente há algum tempo atrás, passou por uma situação difícil por conta de uma questão, foi antes da questão de Lava Jato e tal, e ele passou por uma situação envolvido com uma ameaça de corrupção, foi ameaçado por causa disso, enfim. E ele chegou para mim, Milton, falou assim, eu não consigo entender mais isso. Eu tenho uma situação financeira boa, ele falava, né? Eu tenho a casa, que é uma casa confortável, eu tenho a família, eu tenho o carro que eu quero ter. Eu tenho hoje recurso, eu posso, por exemplo, comer em qualquer restaurante que eu queira ir. Eu posso tomar o vinho que eu quiser tomar. Eu preciso de mais dinheiro para quê? Ele estava falando sobre as pessoas que estavam, de alguma forma, tentando fazer com que ele se envolvesse num negócio. Ele falou assim, mas eu preciso de mais dinheiro para quê? Quer dizer, chega uma hora que isso perde o sentido, né? Sobre o papel do dinheiro e o papel desse poder. Mas a gente está tão voltado ainda para um tipo de valor que a gente acha, então, que tem que usar qualquer tipo de recurso para poder ter mais e ter mais. A gente esquece que, na verdade, quando a gente pensa na dimensão espiritual, e aí nesse capítulo do Evangelho ele fala isso, a questão da mansuetude, da paciência e de ser pacífico, é a gente perceber que quando a gente considera a fé e a caridade... Quando começa a pensar na questão da igualdade, da fraternidade, todos nós somos espíritos iguais.
No Evangelho se fala muito claramente nisso. Nós temos a experiência da riqueza e a experiência da pobreza como sendo experiências importantes para o aprendizado do Espírito. Porque na pobreza a gente aprende da humildade, aprende às vezes de aceitação, e na riqueza a gente aprende a questão da generosidade, da benevolência. Mas o problema é que a gente saiu da riqueza e da pobreza para o milionário e o miserável. Que são experiências, então, que aviltam aqueles valores principais do ser humano. Então o problema não é ter dinheiro e estar buscando dinheiro e buscar conforto, porque nós somos encarnados. Isso é razoável, é compreensível. Mas é quando a gente usa de um tipo de recurso para poder ter mais em detrimento daquele que não tem, às vezes, o básico. Porque nós estabelecemos necessidades, hoje, na nossa sociedade muito consumista, necessidades que são supérfluas. Mas nós estabelecemos como necessidades. Atualização tecnológica, por exemplo. Eu tenho que ter agora o Intel 8.5 Megapower Plus para rodar, inclusive, lá o filme da Netflix, senão não vai rodar, vai ficar aquele negocinho rodando lá. Aí eu tenho que ter a última geração, porque senão não vai ter. Então a gente fica escravo dessa atualização, porque então, e quando, na verdade, isso acaba sendo uma necessidade, enquanto outros sequer têm acesso a saneamento básico. Nós temos uma defasagem de saneamento e, por exemplo, o uso de celular no Brasil, né? A quantidade de pessoas que têm celular é muito maior das pessoas que, por exemplo, não têm saneamento básico. Então, vejam, essa é uma realidade que, quando a gente pensa, nós produzimos e mantemos, às vezes, um nível de violência na sociedade, quando nós não nos damos conta dos principais valores que devem estar movendo a nossa vida. Porque na hora que eu desencarnar, o que de fato eu vou levar? O que você vai levar ao desencarnar? Percebe? Aquilo que ficou, quando a gente desencarnou várias vezes, foi essa forma de ver o mundo, foi essa forma de ser. Então, por isso que a gente vem aprendendo isso ao longo de várias reencarnações. A violência hoje só está nos mostrando a necessidade de rever os nossos valores espirituais, os valores de vida. E a gente vem, então, ao longo de muitas vidas, procurando aprender isso. Mas vocês não acham? A gente vem mudando muito ao longo das reencarnações, não é? De corpo. É? A gente muda de corpo, muda de corpo, muda de corpo. Mas o jeitinho de ser, ele continua o mesmo. É claro, mas hoje a gente não é bonzinho, hoje a gente não faz caridade, faz. Eu cato piolho lá das criancinhas, lá limpo meleca, né? Corto o cabelo do pessoal pobre. Isso não é generosidade, não é uma forma amorosa? É. Mas a gente é capaz ainda de, por exemplo, competir e ter uma busca de valores materiais que já estão, às vezes, defasados da nossa própria realidade. E outra coisa, né? A gente às vezes é caridoso assim, mas tem gente que tem o maior orgulho da sua humildade, não é? Conhece pessoas que são orgulhosas da sua humildade? Né? Não é? Quantas pessoas você ajudou hoje? 5. Aí faz aquela cara de espírita. Eu ajudei 10, mas eu não falo, porque nem o negócio da mão esquerda não pode ver o que a mão direita. Eu não falo nada, só olho assim, 5, que bom. Pergunta quantos eu ajudei, né? 10. Não, mas eu não posso falar, assim, só entre nós, 10. Aí fica esperando o efeito. Isso é uma forma ainda de como nós manifestamos o nosso orgulho, da sensação, mesmo quando a gente está aplicando esses valores, de como a gente quer um destaque, de mostrar que a gente é melhor do que o outro, que a gente é mais importante que o outro, que a gente é mais ou menos do que o outro. Vejam, isso não adianta a gente fazer uma pregação aqui de falar, não, então vamos deixar de ser orgulhosos e egoístas. Porque isso ainda é muito dentro da nossa realidade. Vamos tomar consciência de como nessas horas nós estamos sendo movidos por esses filhotes do orgulho e do egoísmo. Da nossa impaciência, da nossa intolerância. Porque nessa hora é a violência que nós fazemos no nosso dia a dia. Contra aquele, por exemplo, que não é igual a gente. Não pensa igual a gente fala assim, pô. Eu tinha uma cliente que ela falava assim, Ela chegava para o marido e falava assim, como que diz? Alô, Então assim, vou desenhar, né? Vou desenhar, atenção, alô, vou desenhar. Entendeu agora, seu estúpido? Sou idiota. Só falta a gente falar isso, né? Você não está vendo? Não, não está, senão, né? Você não está entendendo? Não, não está. A gente fica esperando e fica intolerante e é violento porque a gente está lidando com pessoas que pensam diferente da gente, que não são iguais a gente. Que não tem, às vezes, o bom senso que a gente tem, que às vezes a gente tem bom senso ao ponto de falar assim, isso está errado. Essa pessoa está no caminho que é inadequado. Mas por que é inadequado para mim? Eu falo assim, você não viu isso? Ela fala assim, não. Como que não? Tem gente que fala assim, né? Tem gente, aqui não deve ter ninguém que fala assim, não. Fala assim, mas como é que pode fulano fazer isso? Claro que pode, tanto é que fez, né?
Se fez é porque ainda acha que é aquilo. Agora, pode ser que ele não saiba, pode ser que ele não entenda, pode ser... Agora, eu achar que isso é um absurdo, como é que pode? Aí, então, eu xingo ele, isso não leva ao crescimento espiritual. Porque é justamente quando eu entendo que há diferença e que eu preciso tratar a diferença, como eu também já gostei de ser tratado numa vida passada, aí eu vou saber exatamente o que é. Porque hoje talvez a gente fale, porque em algum momento... Pensei que é aquele papelzinho maldito dos 5 minutos, né? Ó. Sabe, já passou? Ixi, já estou aqui devendo aqui. Nossa, se eu vou levar um karma para o resto da vida. Então, muitas vezes, a gente acaba não percebendo que nesses momentos, onde a gente fala que não pode, não deve, como é que pode, eu não admito. Quem é que está numa condição de não admitir? Eu não admito que você seja assim. Como é que a gente não admite? A gente tem que aceitar que, na verdade, diante de uma diferença, é essa compreensão de como nós já fomos ajudados que vai fazer com que hoje a gente possa ser pacífico. E, ao invés de impor uma verdade que para mim já é verdade, é assumir o papel do professor que é capaz de, por exemplo, levar o outro a aprender com aquele ensinamento, mesmo sabendo às vezes mais. Porque senão não faz sentido estar à frente Tem gente que fala assim, por que eu estou encarnado nesse mundo? Eu já tenho uma visão espiritual da vida. Por que... Lembrou de alguém, né? Lembrou de alguém? É porque eu vou falando disso, o pessoal vai rindo, eu fico imaginando assim, deve ser da novela atual, que eu não sei nem o nome, né? Por que a gente vê pessoas assim? Porque, de alguma forma, a gente acha que está no mundo errado porque a gente é melhor. O mundo está todo errado. Aí eu chego para um cliente meu que fala isso, vários, e eu falo assim, então por que será que você está encarnado no Brasil, nesse momento, com Lava Jato? Eu estranho no ninho. Não, você está no ninho certo, amigo. Por que será então que a gente está lidando com essa situação onde a gente experimenta exatamente a nossa impotência de poder mudar um estado de coisa que não está na nossa mão? Aceitar não quer dizer eu me acomodar com isso, mas qual é o tipo de ação que realmente eu tenho que fazer na mudança de valores espirituais na minha vida? Porque na hora que eu trato da minha árvore, eu posso cuidar da floresta. Então eu penso na floresta, mas cuido da minha árvore. Muita paz.